Queridos e amados, tem sido um tempo maravilhoso para nós como igreja, as oportunidades que Deus nos tem dado de nos aproximar dele, de podermos ter um relacionamento pessoal com o Senhor, na medida que ele tem abençoado as nossas famílias e a nossa vida, e eu sou muito grato por isso. Diante de tantas bênçãos, meus amados, eu chamo vocês. Vamos responder com gratidão, com fidelidade, com sede de Deus e desejosos que estamos de estar na presença dEle, que todas as bênçãos que Ele nos tem dado possam estar não só presentes em nossa vida, mas visíveis nela, e que possamos andar e caminhar com o Senhor. Queridos, chegamos ao epílogo do livro de 2 Samuel. Eu convido os amados e queridos irmãos a abrirmos, então, em 2 Samuel, capítulo 21. Nós terminamos o fio narrativo de 1 e 2 Samuel na semana passada, e agora ele nos traz estes capítulos finais do livro como um apêndice. Não sei se você já leu o livro, você tem um livro e no final você tem um apêndice, que são partes que ajudam nós compreendermos o livro. E esse apêndice no livro de 2 Samuel, ele é composto de 6 episódios. Tá? Ele tem 6 partes que parecem ter sido recolhidos de diferentes momentos da vida de Davi. Então, a partir agora do capítulo 21, ele não caminha para o final, mas ele pode pegar situações que aconteceram no início da vida dele. Então, ele vem pensando algumas partes que não foram muitas vezes exploradas no livro, e ele vai nos trazer isso como uma parte importante. A ideia do autor e do narrador, agora, de 2 Samuel, é formar um quiasma, que é algo muito precioso dentro da poesia hebraica. Então, a gente tem aqui um quiasma, uma estrutura literária em espelho. Tá? Então, o que a gente vai ver nesse epílogo é essa estrutura em espelho, em que os extremos tratam do pecado de expiação e o centro aparece louvor e fidelidade. Então, o epílogo ele vem dessa forma. Coloque lá o primeiro. O pecado de Saul causa uma fome que termina quando a expiação é feita. Então, essas duas palavras, pecado e expiação. O pecado de Saul causa uma fome que termina quando a expiação é feita. Depois, neste epílogo, nós temos uma lista de heróis, os valentes de Davi e seus feitos. Eu estou muito animado para pregar esses sermões, são os meus prediletos dentro do livro de 2 Samuel. Os valentes, a lista de heróis, os valentes de Davi. Na sequência, nós temos o centro gravitacional desse epílogo, que é o cântico de louvor de Davi ao Senhor por sua fidelidade passada. Davi, então, está louvando ao Senhor por sua fidelidade passada, e o cântico de louvor de Davi, na sequência, pela fidelidade futura. Então, Davi, ele olha para Deus e louva por tudo que Deus já fez, e ele louva a Deus por tudo que ele vai fazer. Esse Deus fiel, e esse é o centro, então, dessa sessão de 2 Samuel. Nisso, o que vem depois? Vamos ver se vocês adivinham. Uma lista de heróis, os valentes Davi e seus feitos. Então, ele vai seguir esse quiasma. Ele vai, e por último, o pecado agora não de Davi, o pecado não de Saul, mas o pecado do rei Davi, que causa uma peste, não uma fome, e termina quando? Quando a expiação é feita. Então, você tem uma estrutura literária
muito bonita, a partir do 21 até o capítulo 24. E é nisso que nós vamos transitar agora. O que é importante? Onde está a parte principal disso? Seria o ponto número 3. Ele caminha para o cântico de louvor de Davi pela fidelidade de quem Deus é. Deus é fiel. E quando nós estamos lendo este epílogo, você não pode deixar de ter na sua mente que este Deus, ele é absolutamente fiel. E nós vamos olhar isso de vários ângulos diferentes. Então, você nas próximas semanas tem uma joia na sua frente, imagine um diamante na sua frente, e você vai olhar esse diamante de vários ângulos. Então, você vai olhar desse ângulo, desse ângulo, desse ângulo, e todos eles reluzem o caráter de um Deus absolutamente fiel. E nós podemos descansar nele dessa forma. Então, quando você ler essas histórias de pecado, de expiação, histórias difíceis de ler, lembre-se que o alvo é mostrar o caráter santo de um Deus fiel, absolutamente fiel e que cumpre as suas promessas. E é nisso que chegamos, então, no capítulo 21. Meus amados, existem histórias na Bíblia que são como espinhos ou espinheiros, e nós estamos aqui entrando em um desses capítulos. Eles não se encaixam muito bem em nossos sermões acolhedores ou nos nossos devocionais diários. O que nós vamos ler agora são páginas ou um trecho muito desconfortável. Sabe aquele trecho que a gente lê com olhos franzidos, perguntando se Deus realmente quis dizer e fazer aquilo? Segundo Samuel, capítulo 21, é uma dessas histórias. Tá? Nosso foco hoje é o primeiro desses episódios. É uma história em que uma seca assola a terra. Uma tragédia estava acontecendo. Nessa história, 7 homens são mortos por algo que não fizeram diretamente. E uma mãe monta guarda sobre os corpos dos filhos. E tudo isso termina com Deus se compadecendo da terra. E essa é a história de hoje. Você não encontrará essa história em quadros inspiradores sobre o cristianismo, seja do Antigo ou do Novo. Você não vai ver isso em cartões e nem em mensagens inspiradoras, mas Deus colocou essa história na Escritura. E Ele não se envergonha dela. Assim como nós temos as nossas próprias histórias, as quais Deus as conhece. E aqui o nosso texto começa quando a culpa tem raízes antigas. Eu quero fazer um gancho com a nossa escola bíblica dominical, quando nós olhamos para o caráter de Deus, e Naum declara: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Isso é Deus. Ele é tardio em se irar, mas jamais inocenta o culpado. E aqui, nos primeiros versículos, nós olhamos o que estava acontecendo. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá.
E assim temos esta fome, que durava 3 anos sobre a terra. Nós precisamos entender que Israel era uma teocracia aqui. E a obediência à aliança mosaica trazia bênçãos e maldições. Então eles viviam sob a teocracia e a lei mosaica trazia tanto bênçãos quanto maldição. E a seca representava julgamento divino. Davi poderia ter tratado aquilo como um desastre natural. Essas coisas acontecem. Como um ciclo climático infeliz. Mas ele sabia o que estava escrito em Deuteronômio, que a chuva era uma bênção da aliança e a seca um aviso do céu. Então ele fez o que nós raramente fazemos no sofrimento. Ele perguntou a Deus. Isso precisa ser notado nas situações que nós sofremos. Às vezes nós ficamos desesperados, outras vezes, em meio ao sofrimento, nós podemos ficar amargurados. Isso acontece. Mas, meus amados e queridos irmãos, existe aquele que entende o sofrimento como ninguém jamais compreenderia, e esse é Deus. Davi, então, ele faz de uma forma muito precisa. Ele perguntou a Deus. Davi perguntou. Ele busca saber disso. E, meus amados, o que acontece aqui é que Deus responde. Deus respondeu. Ele diz: é por causa de Saul e de sua casa sanguinária. Por quê? Porque ele matou os gibeonitas. O Senhor lhe disse, porque ele matou os gibeonitas. Vocês lembram dessa história? Em Juízes, capítulo 9, os gibeonitas, aqui no nosso texto diz, eram descendentes dos amorreus, era o resto dos amorreus, era um povo condenado. E eles eram habitantes de Canaã. Só que quando eles perceberam que eles seriam mortos, eles enganaram Josué, fazendo parecer que vinham de longe para conseguir uma aliança. Então, eles fizeram o seguinte: pegaram um grupo representativo, deixaram o pão ficar velho, pegaram um pão mofado. Quem tem pão mofado? Então, deram lá, colocaram a roupa mais surrada que existia, né? Já, e eles foram dizendo: olha, nós estamos vindo de longe e queremos fazer aliança com vocês. Josué, então, fez uma aliança com eles, e esta aliança foi feita pelo nome do Senhor. Essa aliança, portanto, seria inviolável. Mas Saul, aqui o versículo 2 diz, em seu zelo nacionalista, ou mesmo até religioso, provavelmente, nacionalista ou religioso, não importa, violou essa aliança ao tentar exterminá-los. E aqui é interessante, porque Saul, mais uma vez, extrapolou os limites da vontade de Deus revelada. E Saul, ele fazia as coisas muito dessa maneira. Muitas vezes ele estava até fazendo coisas para o Senhor, mas no final das contas era a própria vontade dele. Por isso, nem todo zelo é aceito por Deus. O nosso zelo está dentro da sua vontade. E nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O que ele nos chama é a fidelidade à sua vontade. E aqui Saul extrapola, mata. Ele já havia matado os sacerdotes de Nod. Ele já tinha procurado matar Davi em outras ocasiões. E agora, Deus, então, ele vem
para julgar essa situação, porque pessoas foram mortas. Aqui era um pecado antigo, uma aliança esquecida, mas uma ferida aberta que ainda sangrava, mesmo anos após o agressor, Saul, ter morrido. Saul havia morrido, mas ainda o sangue clamava da terra, e esse Deus jamais inocenta o culpado. A justiça ainda precisava ser feita, a justiça ainda precisava ser expiada, e a gente precisa entender, porque estamos aqui tratando do cerne também do Evangelho. A culpa não vai ser tirada. A culpa precisa ser expiada. E nós vivemos em uma cultura em que acreditamos que o tempo cura feridas, que o tempo cura tudo. Mas o tempo sozinho não cura nada. Ele apenas encobre. E Deus, que não tem relógio, porque não precisa, tem memória. E nós precisamos entender isso. Talvez você vive um pouco disso. Não, a culpa, meus amados irmãos, não vai ser resolvida pelo tempo, mas ela precisa ser expiada. E aí nós temos a continuação, né? Porque esta culpa, mesmo tendo raízes antigas, ela brota. E nós muitas vezes vemos a justiça de Deus, uma justiça que é difícil de compreender, ou mesmo difícil de aceitar. Versículo 3 até o verso 9, o texto bíblico diz: Davi então perguntou aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: a nossa questão com Saul e com sua casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isso farei por vocês. Eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens, os seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém o rei pegou os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, outro Mefibosete aqui. Pegou também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, Meulatita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor. E os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Davi, então, ele chama os gibeonitas, não promete bênçãos, nem tenta subornar com prata ou ouro. Ele pergunta: como posso fazer expiação? Como podemos expiar? E aqui o hebraico traz essa palavra. Como podemos fazer expiação? Tornar propício a vontade de Deus e a bênção de Deus. E a resposta aqui é difícil de engolir, é difícil de aceitar. 7 homens, filhos de Saul, mortos. Talvez aqui a gente esperasse que Davi se opusesse, que buscasse outro caminho, mas ele não questiona. Eu vou dar, é a resposta dele. Ele escolhe os homens. Mefibosete, filho de Jonatas, é poupado por causa da aliança com Jonatas. Os outros 7, não. Eles são executados de forma pública
enforcados. O enforcamento aqui era um sinal de maldição. Deixados ao ar livre, expostos à vergonha de uma morte maldita. E aqui, meus amados, sendo honestos, ninguém gritou ainda. Isso é justo. Isso é justo. A justiça de Deus, às vezes, nos parece excessiva. Mas o texto não abre espaço para discussão. Há culpa, há sangue e há expiação. Várias pessoas podem se levantar e questionar, e não há problema. Mas você precisa entender que nós estamos falando não dos homens, e nem da justiça dos homens. Nós estamos falando da justiça de Deus. Cuidado, barro, questionar o oleiro. Nós devemos pôr a mão na boca para falar da justiça de Deus, pois nós somos os injustos, e o justo é Deus. É interessante que nós nos compadecemos por esses filhos, e cada um de nós tem que fazer isso, porque seríamos nós no lugar desses 7. Mas quantos milhares de bebês não são mortos por dia por causa de pecado, por causa de aborto, pela miséria que o pecado traz à nossa humanidade. E nós, muitas vezes, não nos compadecemos. Mas aqui, meus amados, a ideia é substituição penal, e ela até nos parece dura aqui, mas quanto mais dura isso, e quanto mais isso nos ferir, é quanto mais devemos levar o pecado a sério. E o quanto a cruz é real. O pecado não é para ser visto de uma forma leviana, muitas vezes. O pecado não é ser visto como uma coisa qualquer, uma coisa que acontece. Não, o pecado é cruel. O pecado é sério. Ele tem esse poder destrutivo. E aqui o pecado está cumprindo o que ele prometeu, a morte. E por isso, ao mesmo tempo, isso nos revela o quanto a cruz é necessária, o quanto a cruz é real. Seríamos nós, os nossos filhos e os nossos netos, naquela forca. A maldição estava sobre nós. E, meus amados, esse é o preço do pecado. Aqui, de forma representativa, morreram 7 pessoas. Mas quantos gibeonitas não morreram? Era praticamente um genocídio aqui. Exterminar um povo. E aqui, então, de forma muito representativa, eles escolheram 7, porque esse era um número de todo. Então, eles estavam representando, não foi um por um, como diz a lei, olho por olho, dente por dente, vida por vida, lei que estava operando aqui no contexto da aliança mosaica. Não, era representativa, já apontando a graça e a misericórdia de Deus, que aqueles morreriam por outros. Tanto é que os gibeonitas dizem, né, de uma forma muito legal, nós não vamos matar, né, os filhos de Judá e Israel. E aí passamos então para a profundidade do sofrimento a partir do versículo 10 até o verso 14, nosso texto de hoje, quando a dor tem um nome de mãe. E o texto diz, depois da morte de seus filhos, depois da morte
de netos aqui. Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita, até que caiu água do céu sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. E agora, nessa cena, entra uma mulher, Rispa, nome aqui, concubina de Saul. E é interessante que nesse texto ela não fala uma palavra, ela não diz nada, mas ela prega um sermão com sua vigília silenciosa. Ela estende um pano de saco sobre uma rocha e ela fica ali cuidando, desde o início da colheita, desde os primeiros dias ali da colheita, ela se coloca neste campo e ela não dorme. Ela fica a todo momento ali de dia espantando as aves, os abutres. À noite, os animais, as feras que vêm. E ela prega um sermão. Esse sermão, sem uma palavra, ela não deu, chegou aos ouvidos de Davi, o que Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul, havia feito. Que sermão! Esse sermão chega ao ouvido do rei. E, meus amados, enquanto o céu está em silêncio, há uma mulher gritando sem voz no chão. O rei finalmente ouve. Davi, então, recolhe os ossos e ele faz isso de Saul e de Jonatas e desses 7 homens. Ele reúne estes homens e ele dá a eles o que não tiveram em vida: honra, sepultura e dignidade. E ele faz isso. Ele dá honra, sepultura e dignidade. Ele faz isso e o texto diz lá no último versículo: depois disso, Deus se compadeceu da terra. Deus aqui não estava fazendo somente justiça. Deus estava reparando. Ele estava trazendo honra. Ele estava trazendo sepultura e dignidade para aquelas pessoas. Eu estava estudando uma das igrejas maiores do mundo, né? E essa igreja é interessante que ela não tem um doutor e nem um pastor. Ela era um leigo que começou essa igreja na Índia. E uma das coisas que a gente estava olhando para aquela igreja, uma igreja imensa. O que a gente perguntou para o pastor, né, estudando, o que aquele pastor fez para ter, 40 mil membros. Era uma coisa absurda, assim, no mesmo lugar. Imagine, toda vez, o culto chegou 40 mil, né? E eles começavam a cantar, é emocionante. E o pastor explicou, né? Falou, olha, eu prego a palavra, a gente não tem instrumento, não tinha nada. A gente vem e canta a capela, então a gente vem e eu prego a palavra. Mas tem 2 coisas que a gente faz e que a gente gosta de fazer aqui. Uma delas é, nós mandamos um bolo de aniversário
quando alguém faz aniversário aqui na igreja. 40 mil bolos por ano, né? É a única coisa. E não é um bolão, gente, é um bolinho. É bem pequenininho. Vai o motoqueiro lá para pibi. Não é o iFood, tá? Porque não tem isso na Índia. Imagina o iFood na Índia, o trabalho que ele ia ter, né? E eu sei que ele entrega um bolinho. E essa mensagem é maravilhosa, porque ele diz assim: você existe, eu me importo com você. Na Índia, gente, é muita gente, né? É fácil as pessoas serem esquecidas. Mas esse Deus que nós servimos, ele olha para a dignidade das pessoas, para a honra delas, e ele se lembra delas. Essa igreja está fazendo o que Deus faz conosco. Ele nos conhece. E eles levam um bolinho para eles, uma vez por ano. Imagina, você está lá, ninguém lembra mais de você, e para aquela motinha indiana, né? E o cara vem te dar um bolo, né? Um bolinho. Gostoso de pensar nisso, né? Tão simples, mas tão profundo naquela cultura. E a segunda coisa que eles fazem, eles dizem o seguinte: e se você não tiver onde morrer, nós vamos sepultar você. Na Índia, as pessoas são jogadas no rio, né? Elas são queimadas. É uma forma muito, muito triste. Ele diz: se você morrer e não tiver ninguém que possa te amparar, a nossa igreja vai cuidar de você na sua morte. E isso é muito o que Deus faz conosco. Ele nos cuida durante toda a vida. Esse texto aqui, ele está restaurando. Ele está pegando os ossos de Saul, o rei. Ele está pegando os ossos de Jonatas. Ele está juntando aquelas pessoas. Ele está levando eles até Benjamim. Ele está os colocando na sepultura de Quis, seu pai. E essas coisas têm um valor profundo. Honra, dignidade. Está acontecendo. Deus, ele olha isso e ele se compadece. Depois disso, Deus se compadeceu, que é a melhor palavra, o que se tornou favorável para com a terra. Não foi apenas o sangue que trouxe alívio, foi também o luto, o amor de uma mãe que não abandonou seus filhos, mesmo depois da morte. E, meus amados, tudo isso para a grande verdade. Deus leva a justiça muito mais a sério que nós. Deus não põe panos quentes. Deus não diz, esquece. Não. Ele faz expiação. É pela expiação, pelo arrependimento e pela compaixão que a maldição cede lugar à bênção. E é assim que nós, que éramos malditos por causa do pecado, fomos restaurados. Foi por meio de expiação, foi por meio do arrependimento e da compaixão que a nossa maldição se transformou em bênção. E assim eu faço uma pergunta: você quer entender o Evangelho? E a minha promessa é que ninguém deve sair aqui hoje à noite sem compreender a verdade do Evangelho, sem crer em Cristo como seu Salvador. Olhe para os 7 homens que morreram por causa de uma aliança quebrada. Olhe para esses homens. Eles apontam para nós, os merecedores da ira de Deus, amaldiçoados por causa da maldição do pecado. A Bíblia diz, Romanos capítulo 5, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Nós somos pecadores, todos nós pecamos, todos nós somos merecedores da ira de Deus. E essa é a nossa condição. Mas não tire os seus olhos desses homens, desses 7 homens que morreram por causa de uma aliança quebrada, porque eles não apontam só para nós. Eles apontam para outro filho, o único totalmente inocente, que morreria não por 7, mas por muitos. Não por causa de um pacto nacional, mas por causa de uma aliança eterna. Ele também foi pendurado, não em Gibeá, mas no Gólgota, no Calvário. E seu sangue, esse sim, o sangue de Jesus, foi capaz de satisfazer plenamente
cabalmente, totalmente a justiça de Deus, justiça que é perfeita. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos, e é por causa de Cristo, assumindo o nosso lugar, indo para se sacrificar por nós, que ele assume o nosso pecado, e esse é o coração do Evangelho. Cristo morrendo no lugar dos pecadores, Cristo morrendo no meu lugar, assumindo a minha culpa, assumindo a minha vergonha. Esse é Jesus na cruz, derramando o seu sangue precioso, meus amados irmãos, por mim que não merecia, por você que não merece. Esse é Jesus Cristo, aquele que nós amamos, aquele que em nós servimos. Saul pecou e outros pagaram, mas Jesus não pecou. E ainda assim, ele mesmo pagou a nossa dívida. O justo pelos injustos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pelos culpados. A maldição dele se tornou a nossa bênção. Por isso, meus amados, termino com algumas aplicações. Leve sua palavra a sério e leve a palavra de Deus a sério. Israel quebrou uma aliança antiga feita com engano, mas Deus a honrou mesmo assim. Em dias em que promessas são feitas com leveza de um clique, lembre-se, Deus é um Deus de alianças. No casamento, nos negócios, na fé, mantenha a sua palavra, mantenha os seus compromissos, não trate a igreja de forma leviana, não trate a sua família com descaso ou desdém, mantenha os seus votos. Homens, mulheres, Saul, em seu zelo, exagerou, matou pessoas. Muitas vezes o nosso zelo não é o padrão de Deus. Precisamos do padrão da palavra de Deus e aí não vamos errar. Que a nossa vida, que os nossos compromissos, que as nossas promessas possam estar em torno da palavra de Deus. Você quer ser um marido bom? O melhor de todos? Siga exatamente o que a Bíblia diz, o que é um marido bom. Você quer ser a melhor esposa do mundo, a melhor mãe do mundo? Faça exatamente o que a Bíblia diz. O problema é que ignoramos isso e queremos viver do nosso jeito e até somos muito zelosos. Quantos pais são zelosos para com seus filhos, dão o bom e o melhor para eles, matriculam eles no mandarim quando eles têm 2 anos de idade, arremessam ele numa piscina para fazerem natação com 3, né? Colocam ele na frente de um piano de 4 anos, mas são omissos na disciplina e na admoestação do Senhor. Não inculcam a palavra de Deus no coração deles. E pagam um preço muitas vezes alto. Por isso, leve a palavra de Deus a sério e mantenha os seus compromissos, os seus votos. Olhe para sua esposa hoje, querida, eu vou cumprir os meus votos, aqueles que eu fiz a você. Esses votos que não vêm de mim, vêm da sua palavra. Meus amados, nós estamos chamando os homens aqui à responsabilidade. Não dá mais. Não podemos ser negligentes com tamanhas bênçãos que Deus tem derramado em nossas vidas. É ou não é, meus amados irmãos? Me perguntaram como eu estava, eu falei, eu estou bem. Eu tenho tantas bênçãos, tantas coisas, que se me tirassem tudo,
eu ainda teria Cristo, e isso me seria suficiente. Como eu não vou responder a esta graça de outra forma, senão em amá-lo, em servi-lo, em fazer Jesus Cristo a minha vida? Porque afinal, eu vou estar a eternidade inteira o amando e o servindo, e eu não quero perder nenhum tempo disso. Também, meus amados irmãos, busque a Deus em tempos de crise. Elas fazem parte da nossa vida. Davi não confiou em estratégias agrícolas, nem em consultores. Ele fez o quê? Ele buscou o Senhor. E nós? Quando os céus se fecham, onde nós buscamos respostas? Meus amados, Deus, Ele não é só para o período de bênçãos na nossa vida. Ele é para todos os períodos da nossa vida. Ele é um Pai em nossas vidas, presente e sempre pronto a estar conosco. Busque a Deus em tempos de crise. As provações fazem parte da nossa vida, porque nós somos lentos em aprender. E Ele permite que elas venham para a nossa vida. Nós, como homens, a nossa igreja estamos buscando humildade essa semana. E temos um longo trabalho pela frente até sexta-feira, quando nós vamos mudar a chave, né? Então temos vários homens buscando. E eu coloquei no grupo, no meu grupo, meu bando, né? O nome do meu bando é Bandolim, né? A gente chamou, foi o jeito de não esquecer. E aí, eu pedindo oração, e eu coloquei sexta-feira, olha, quero orar para que Deus me faça paciente, porque o amor é paciente, e eu sou muito impaciente às vezes. Também eu peço que Deus, Ele controle a minha ira, não permita eu ficar irado. E no outro dia Deus responde a oração, me dando provações, oportunidades de ver o meu fracasso. Em buscar o Senhor, dizer, Senhor, me ajuda a mudar. Me ajude a crescer, me faz ser mais parecido com Jesus. Porque o amor é paciente, é benigno. Ele traz tantas coisas boas. E talvez você considere que você é um fracasso. Não há problema nenhum, porque isso é exatamente o que nós somos. Se não fosse a graça de Jesus, meus amados, estaríamos perdidos. Então, podemos sim buscá-los nos períodos onde a gente está pior. Quando passamos por um quadro de depressão, você pode buscar o Senhor. Quando você tem um ataque de pânico, você pode buscar o Senhor. Quando nada parece se ajustar na sua vida, busque o Senhor. Faça dele o seu primeiro item da lista de clamar por ajuda. E que Deus te abençoe e te dirija. Também, meus amados, esse texto nos ajuda a reconhecer o peso do pecado. Aliviamos muito o pecado, tornamos ele muito leve. Não. O pecado custa caro, o pecado custa sangue, o pecado custa morte. Não importa o pecado, ele custa sangue. Ele custa morte, ele custa cruz. A fé cristã não é anestesia, é realidade redentora. O evangelho, meus amados, só é doce para quem sabe que o pecado é amargo. Eu não sei quem disse isso, mas eu já ouvi tantas vezes isso e é verdade. Não brinque com o pecado. Não fique achando que você pode lidar com ele. O pecado é fugir, é abandonar, é deixá-lo. Reconheça isso e vá para longe dele. Confie que Deus fará justiça. Talvez você se sinta como Rispa. Eu perdi meus 2 filhos de uma vez. Talvez você se sinta como Merabe.
Eu perdi 5 filhos de uma vez. Guardando perdas que ninguém vê, lutando por dignidade em meio à dor, Deus vê. Deus ouve. Deus se compadece. Esse é Deus que nós servimos. Eu espero que você olhe para esse quadro e fale: este é o Deus que eu sirvo. Ele não inocenta o culpado de forma nenhuma. Nós não sabemos essa história, se esses filhos de Saul estavam envolvidos ou não. Mas ele, ao mesmo tempo, conhece a dor de Rispa. Ele vê, ele ouve e ele se compadece. Essa é a história. E, meus amados, espere o dia em que toda a maldição será retirada. A fome cessou, a gente já olha isso. A chuva voltou e ela caiu sobre aqueles corpos ainda ali. Mas é só em Cristo que teremos uma terra sem mais choro, morte ou maldição. Até esse dia chegar onde Cristo enxugará dos olhos toda lágrima, eu quero chamar vocês a caminharem pela fé. Porque o justo viverá pela fé. E agora Abacuque entra aqui, capítulo 2, verso 4. Entre cruzes e túmulos, mas com os olhos fixos naquele que levantou dos mortos, Jesus, e que há de vencer a morte e o mal. Meus amados e queridos, há um momento no nosso texto aqui que tudo muda. Não é quando os 7 morrem ou quando Davi pergunta, não quando os ossos são entregues, mas é quando a justiça caminha com compaixão. Eu só conheço um lugar na minha vida onde toda a ira e toda a justiça é feita, mas onde todo amor e toda compaixão é derramada ao mesmo tempo. E esse lugar é a cruz do Calvário. Não tem outro lugar. Se você pegar só a justiça, você vai se tornar um fariseu, um hipócrita. Se você pegar só a compaixão e só o amor, você não vai resolver nada e vai estragar tudo. Mas a cruz é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Isso inclui todos nós. É a cruz, meus amados, onde a justiça se une com o amor e a compaixão. Depois disso, nosso texto diz: Deus se compadeceu da terra. Que isso aconteça conosco também. Que a nossa fé esteja alicerçada, em primeiro lugar, na cruz. Não coloque a sua fé em nenhuma outra coisa. A nossa salvação está apontando para este Jesus, para este evangelho, para esta cruz. Se glorie nele. E a minha frase nesse vídeo que assistimos, que eu mais gostei, foi: a única coisa que eu conheço é a graça, e a única coisa que eu tenho é Cristo. Isso é absolutamente suficiente para nós, meus amados irmãos. Que a nossa fé também saiba lidar com os capítulos difíceis da Bíblia, como fizemos hoje. Que a nossa teologia não fuja de textos como esse. Por isso é bom pregação expositiva, né? A gente não pula, a gente vai. E que a nossa pregação abrace tanto a justiça quanto a misericórdia. Que a nossa pregação aponte para a cruz e nada além, nada mais. E que quando a justiça doer, porque às vezes ela dói, lembremos-nos do filho pendurado, do corpo envolto em linho, da pedra removida e do túmulo vazio. Jesus é a resposta. Ele é a expiação. Ele é a chuva depois da seca. Vamos orar. Ó Deus eterno, o Senhor é justo juiz.
cujo trono está firmado sobre equidade e retidão. Senhor, tu vês o que esquecemos. Tu ouves o sangue que ainda clama da terra. E mesmo quando o mundo segue indiferente, o Senhor é fiel a todas as tuas promessas. Confessamos, Senhor, que tratamos muitas vezes o pecado com leveza, os nossos votos com descuido e a tua santidade com pressa. Ensina-nos como rispa a sermos persistentes no amor, a buscarmos, ó Deus, a tua misericórdia e a tua compaixão. Prega-nos, nos ajuda a pregar com as nossas palavras, mas também com as nossas vidas. E, Senhor, assim se compadece de nós, da nossa nação, da nossa família, ó Deus, daqueles que estão necessitados hoje aqui neste lugar, da tua graça. Ajuda-nos a valorizar, ó Deus, esta graça, esta cruz, e viver na tua presença, para a tua honra, para a tua glória. Pai querido, obrigado por este propósito santo. E assim pedimos para que o Senhor abençoe a nossa semana e nos ajude a andar nos teus caminhos. E assim oramos em nome do Filho Jesus. Amém.